Comentário sobre a tradução. Algumas palavras usadas na tradução da presente coletânea merecem especial atenção por apresentar significado específico no budismo de Nichiren Daishonin, diferente do conceito empregado por outras religiões, filosofias e culturas. A correta compreensão desses termos conduz a uma leitura mais rica e a um entendimento mais profundo da mensagem de Nichiren Daishonin. Desse modo, as seguintes breves explicações sobre esses termos servem para fundamentar a própria tradução. Quase todos os conceitos budistas que constam no texto e notas também são esclarecidas no glossário a fim deste volume. A cada escrito vem acompanhado de um cenário histórico. Benevolência e compaixão. Esses termos foram utilizados para se referir respectivamente aos verbetes budistas em japonês ji e ri ou ji-ri. Assim, benevolência possui o significado de levar felicidade aos seres vivos e compaixão denota a ação altruísta de extrair o sofrimento alheio e proporcionar no lugar alívio e satisfação. Caminho significa o caminho da iluminação ou a própria iluminação. Dessa forma, o caminho do Buda refere-se tanto à prática para atingir o estado de Buda, como ao próprio estado de Buda. O caminho do Bodhisattva corresponde à prática do Bodhisattva para atingir a iluminação e conduzir outras pessoas a esse objetivo. Céu. O termo céu indica tanto a morada das divindades celestiais como as próprias divindades. Demônio significa a força inerente à vida das pessoas, à sociedade e ao meio ambiente, que causa miséria e infelicidade e destrói a própria vida. Por exemplo, o rei demônio do sexto céu é a personificação da ignorância ou escuridão fundamental inerente à vida. Na prática budista, a função do demônio e da maldade é impedir que as pessoas atinjam a iluminação. Disse que Shakyamuni venceu a maldade interior e então atingiu a iluminação. No budismo, há dois tipos de demônio, o benigno e o maligno. O ideograma chinês que designa a palavra demônio representa o espírito de um falecido e indica tanto o espírito que surge para ser reverenciado como uma divindade, quanto um espírito que causa mal às pessoas. Por exemplo, o termo espíritos famintos refere-se aos espíritos ou falecidos que sofrem de fome como resultado de maus atos praticados enquanto vivos. Divindades, deuses. Esse termo indica força ou influência positiva na vida, na sociedade ou no meio ambiente, que geram felicidade e protegem o indivíduo. Representam funções e não seres, como muitos imaginam, que apoiam e protegem as pessoas em resposta a boas causas que estas realizam. Encarnação. Embora não represente propriamente um conceito budista, esse termo é utilizado para se referir à expressão comum nos sutras budistas sobre outras existências de determinados personagens fictícios ou não. Por exemplo, Mahakashyapa, em uma encarnação posterior, se tornaria um Buda chamado aquele que assim chega brilho da luz. Ou Tiantai seria a encarnação do Bodhisattva percebedor dos sons do mundo. Escola. Várias denominações do budismo chinês e japonês são mencionadas por Nichiren Daishonin em suas obras. Na tradução da literatura budista, o termo escola é geralmente utilizado para referir-se às denominações tanto do budismo chinês como do japonês. Maldade. Quando aplicado aos budistas, o termo refere-se às ações por eles praticadas contra os ensinamentos do Sutra do Lótus, ou seja, a formação da causa para que venham a cair no inferno, no estado de incessante sofrimento.
Quando aplicado às pessoas que não conhecem o budismo, refere-se a ignorâncias destas em relação à natureza do Buda inata, como também a falta de esforço para desenvolvê-la. Mente. A palavra japonesa kokoro ou shin, em geral traduzida como mente ou coração, não possui um equivalente em português, pois é um termo que engloba tanto a mente como o espírito, a emoção, a vontade e a psique do indivíduo. Também pode indicar vida, como uma entidade psicossomática. Dessa forma, a palavra mente ou coração, que aparecem no texto, deve ser compreendida no sentido mais amplo possível. Ofensa. A palavra ofensa é utilizada com o mesmo sentido de crime, referindo-se ao ato de caluniar a lei. Punição, punir. O budismo expõe o princípio de causa e efeito. Uma pessoa recebe tanto resultados positivos como negativos, dependendo de suas ações, se foram boas ou más. Não existe no budismo um ser transcendental, nenhum deus ou deuses que concede recompensas ou inflige punições. Os termos punição e punir indicam os efeitos negativos recebidos por uma pessoa pelos maus atos praticados. Transmitem, em alguns casos, lições de moralidade. Salvação. Salvar as pessoas significa libertá-las do sofrimento e possibilitar-lhes a conquista da verdadeira felicidade, atingir a iluminação ou estado de Buda.